Sentar agora, acho que aparece melhor. Rodrigo, dá uma avisadinha só aqui quando tiver, já eu posso começar, tá bom? Só acender a luz. Boa tarde a todas e todos. Estamos aqui iniciando, então, este painel, né, com o tema O Ensino Remoto na Universidade Pública. Eu sou a Maria Julieta Weber, professora do Departamento de Educação, e estarei aqui representando o SINDO-EPG na condição de diretoria, né, de diretora do SINDO-EPG. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a todos os participantes que estão aqui, tanto na live diretamente, como os que estão nos assistindo e que estarão contribuindo com questões, não é? Então, o meu agradecimento a todos os participantes, de agradecer especialmente a professora Olinda Evangelista, a nossa convidada externa, né? Agradecer também aos nossos representantes discentes, a Beatriz Quast, do DCE, representando o DCE, o Gregory Rolim, representando a Associação de Pós-Graduandos da UEPG. Agradecemos também ao Sintespo pelo apoio a este evento, as assessorias do SINDO-EPG, a assessoria jurídica, que temos aqui um painelista hoje, que é o Paulo Eduardo Rodrigues, e também a assessoria de comunicação, especialmente ao Rodrigo Tchekowski e a Graciela, que estão nos assessorando aqui nessa live. Então, nosso agradecimento. Especialmente também agradecer aos colegas de diretoria, Hebe Gonçalves de Oliveira e Regis da Costa. É realmente uma grande satisfação estar aqui com toda essa equipe, trazendo esse tema tão fundamental, que é o tema do ensino remoto na universidade pública. Antes de passar diretamente aos painelistas, é importante dizer que esse evento, ele tem como principal objetivo justamente promover o debate entre a comunidade universitária, mas também a sociedade de uma forma em geral. Por isso, a live é pública, né, e traz realmente essa perspectiva de que seja um início, né, de um grande debate que nós precisamos ainda fazer com bastante propriedade dentro das universidades públicas. Sendo assim, nós traremos tanto questões estruturais, que o ensino remoto tem acarretado no nosso cotidiano, como também questões mais afetas ao próprio direito, os direitos, né, vamos dizer assim no plural, os direitos trabalhistas dos docentes. Nós entendemos que essas questões mais específicas e também estruturais são fundamentais para que nós pensemos o futuro das universidades públicas. Portanto, é essencial pensar, sim, os possíveis impactos que o ensino remoto pode trazer e está trazendo para todos nós. É importante também colocar que, mesmo que nós estejamos num contexto de isolamento social, ou melhor, especialmente por isso, um contexto de isolamento causado por uma pandemia mundial, é justamente nesse contexto que nós temos sofrido severos ataques à educação pública e ao próprio funcionalismo em geral. Então, é fundamental, gente, é necessário, é urgente pensarmos nessa temática, de forma a salientar a extrema relevância social das universidades públicas no combate à desigualdade social e escolar, e, por conseguinte, universitária também. Tendo em conta essas palavras, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a sistemática do trabalho hoje da live, né? Então, nós fizemos um acordo, né, entre os participantes aqui, de que, primeiramente, nós passaríamos a palavra ao Paulo Eduardo Rodrigues, que é nosso assessor jurídico do SINDO-EPG,
é também advogado e sócio do escritório Rodrigues e Oliveira, Advogados Associados. Então, passaremos a palavra ao Paulo e, posteriormente, daí passaremos, então, de comum acordo, né, professora, para a professora Olinda Evangelista, né? E, claro, também aos nossos debatedores, que trarão questões fundamentais a partir do seu próprio entendimento, da sua própria vivência enquanto discentes, que seria tanto o DCE quanto a Associação dos Pós-Graduandos. Nesse sentido, então, eu já passo a palavra ao Paulo, né? E agradeço novamente a participação de todos e todas. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de iniciar agradecendo a direção do SINDO-EPG pelo convite em participar desse espaço, um tema tão importante. Agora, diante dessa pandemia, né, o impacto da pandemia nas instituições de ensino superior, que acabou trazendo o ensino remoto como uma das alternativas a serem discutidas e debatidas, né? E eu fiquei incumbido de trazer a questão dos direitos da categoria docente, mesmo diante desse momento excepcional de enfrentamento da pandemia e implementação do ensino remoto nas universidades públicas aqui no Paraná. Eu preciso destacar para os senhores, e aqui já vou começar a colocar alguns elementos, que esse momento excepcional de enfrentamento da pandemia e implementação do ensino remoto não afasta e não revoga ou suspende todas as garantias previstas na nossa Constituição. A nossa Constituição Federal prevê um rol de direitos para a educação e para o trabalho do servidor público. Nele incluído, né, os servidores das instituições de ensino superior. Então, iniciando aí alguns pontos constitucionais sobre esse tema, né, nós temos, no primeiro momento, um princípio basilar que deveria ser, né, muito bem avaliado na implementação do ensino remoto, que é o princípio da igualdade. O nosso artigo 5º, ele prevê lá: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Aliado a essa garantia constitucional, no tratamento igualitário, no que se refere ao ensino, nele incluído o ensino superior, a nossa Constituição também prevê uma garantia, mais uma garantia, que é que o ensino será ministrado com base no princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Vejam bem, senhores, muito embora o dispositivo do artigo 206, ele se refira à escola, nós não podemos jamais perder de vista que essa garantia constitucional, ela está inserida dentro de um capítulo que fala tão somente do ensino, desde a rede básica até o ensino superior. Logo, quando se fala em igualdade de condições de acesso e permanência, também abrange o ensino superior. A interpretação aqui, ela é extensiva. Ela não pode ser vista tão somente de uma forma literal ou restritiva. Então, quando se fala no ensino remoto, no ensino superior, nós temos que ter esses princípios básicos, aliado a um terceiro princípio elementar para ser observado, que é a garantia padrão de qualidade desse ensino. Então, vejam. Além disso, e aqui entra também o interesse dos estudantes, nós não podemos esquecer que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito subjetivo público dos indivíduos, dos estudantes. Então, é uma garantia no fornecimento dessa atividade essencial a ser observada no ensino remoto. Tá? Então, essas garantias, elas se colocam, né, de frente com o ensino remoto. São impasses a serem enfrentados com essa nova modalidade de ensino, de aprendizagem, que se vê afetado e restringido essas garantias constitucionais. O ensino remoto, ele restringe direitos previstos na nossa Constituição.
Porque ele é naturalmente, apesar de todos os esforços feitos para a sua melhor implementação e maior acesso, mas ele restringe, ele não soma. A probabilidade de um risco de exclusão ele é muito mais presente no ensino remoto do que, né, no ensino presencial. Então, veja. Aliado a isso, temos a questão da forma de colocação desse ensino remoto nas instituições de ensino superior. A forma em que muitas instituições esse ensino remoto foi implementado foi colocado como se fosse algo natural, inerente à capacidade docente em converter o ensino presencial em ensino remoto. Nós bem sabemos que não é bem por aí. Nós sabemos que o ensino remoto não é um espelho do EAD, mas também sabemos que é preciso haver a devida capacitação dos professores e treinamento para trabalhar com essa modalidade excepcional. Então, veja, o ponto que se coloca em questão quando se fala em direitos da categoria docente e até mesmo o direito do aluno a ter um ensino adequado de qualidade é que quais garantias os professores terão para um atendimento adequado. E vou mais além, para atender a garantia condicional do padrão de qualidade desse ensino, diante do ensino remoto. Como que vai funcionar, como vamos equalizar os direitos da categoria docente diante dessas exigências novas dessas plataformas virtuais de ensino. Sempre levando em conta também o seguinte, a categoria docente, a sua grande maioria, ela não fez o concurso público voltado para o ensino remoto ou ensino EAD, ao menos a sua maioria. A categoria docente, ela não é, na sua maioria, especializada em EAD ou ensino. Um pequeno probleminha aqui no microfone. São muito poucos os que têm formação nessa área. E nós temos que olhar para o todo, para o conjunto. Né? 1% excluído é 100% excluído. Isso se refere tanto aos alunos quanto ao corpo docente. Tá? Então, vejam. Se não bastasse toda essa questão de especialização, qualificação, treinamento, nós nos deparamos com as exigências do ensino remoto nas plataformas virtuais. Então, agora eu vou um pouquinho além, até porque eu não tenho muito tempo, que a ideia é para colocar alguns pontos mais nefrálgicos, mais graves, né? Para não delongar muito a minha fala aqui. Então, eu vou falar agora a respeito do impacto, né, e do direito da categoria docente no ensino remoto. Jornada de trabalho. O princípio basilar no ensino remoto também é evitar a sobrecarga de trabalho docente. Tá? E aí tanto para professores temporários, tem que respeitar a jornada da qual foi contratado, os professores efetivos, de acordo com o seu regime de trabalho, seja T20, T40 ou regime de dedicação exclusiva, a sua jornada e o desempenho das atividades pedagógicas e administrativas, elas devem ser realizadas observando a sua jornada de trabalho. Não pode haver um extrapolamento. E é importante que eu destacar que não é porque um professor universitário ele tem dedicação exclusiva que ele não tem limite de jornada. O TID é concedido para questões específicas. É para professor que trabalha com ensino, pesquisa e extensão e se dedica para aquela instituição de ensino superior. Não é que ele tem que se dedicar todo dia, mais de 8 horas diárias àquela instituição. A pandemia, a excepcionalidade da pandemia, com a implementação do ensino remoto, não pode implicar em abdicar da sua jornada de trabalho. Porque o que for acima da jornada da qual você está submetido, você tem direito às horas extras. E vejam bem, quando a gente fala isso também, não é só no direito de se cobrar a hora extra. É a questão da sobrecarga de trabalho, o desgaste físico-mental desse professor a curto, médio e longo prazo.
que isso vai acabar ensejando um afastamento por doença. Então, isso é uma questão a ser observada e ser avaliada pelo professor, o impacto do ensino remoto no seu cotidiano. Em razão disso, né, em razão desse impacto psicossomático que o docente passa a enfrentar com as adaptações, porque as atividades são inúmeras, né? Tem que haver a capacitação desse professor, tem que haver a adaptação dele à nova modalidade de ensino, tem que haver a questão da preparação prévia da aula e também do material, em razão da conversão do ensino remoto, e também tem um período posterior dessa aula, que é a questão da orientação desses estudantes e também da avaliação desses estudantes. Sem falar do tempo que também acaba se despendendo para poder manter o corpo discente, esses estudantes motivados a também estar junto às disciplinas, fazendo as aulas. Você tem que, muitas vezes, o professor tem que aguardar a sua aula para aguardar aquele aluno que está tendo dificuldade de conexão ou de acesso a alguma plataforma. Isso também impacta as atividades do professor na sua jornada de trabalho. Isso é algo a se refletir. Tá? Então, vejam, uma das questões que tem que haver a devida adequação é o estabelecimento em consenso com os seus estudantes dos horários estabelecidos para as aulas e orientações. Isso é muito importante, para poder se fazer uma organização profissional desse docente dentro da instituição de ensino superior. Um outro ponto muito importante também, que enseja a sobrecarga de trabalho e o elastecimento dessa jornada, é o uso de mídias sociais para a comunicação institucional, seja entre docentes e estudantes. Por quê? Uma das ferramentas que mais nos obriga a permanecer full time, todo o tempo, a responder, é o WhatsApp. É uma das ferramentas, né? Apenas a título de exemplo. Então, veja, uma das formas de se controlar essa questão do trabalho, da intensidade desse trabalho e do tempo desse trabalho, é restringir o uso dessas mídias a um tempo e a um período. Por exemplo, dias úteis e dentro de um horário. É uma forma de evitar a sobrecarga de trabalho, que é um direito da categoria docente. E um outro ponto muito importante, os parâmetros de ergonomia organizacional. Aí envolve a questão, e que deve ser observado e levado em consideração, as exigências de tempo para determinada atividade, porque vocês não trabalham só com ensino, vocês trabalham com pesquisa e extensão, vocês têm orientações a fazer. A determinação do conteúdo desse tempo, isso é algo a ser avaliado, que deve ser avaliado no seu cotidiano. O ritmo desse trabalho, tá? E o conteúdo dessas tarefas. Isso tudo implica em desgaste, porque nós estamos trabalhando diante de uma tela de computador. Isso tem que ser avaliado. E não é só questão quantitativa, o tempo, a qualidade disso também. É algo a ser debatido enquanto condição de trabalho docente. Tá? Isso você leva a alguns mecanismos. Tá? Quando a gente fala numa adaptação do regime de ensino remoto. Por exemplo, discutir e estabelecer o aumento de intervalos para repouso. Seja o tempo desse repouso, seja a quantidade desse número de repousos. Porque, vejam bem, no ensino presencial, via de regra, na graduação, você tem lá 2 horas aulas, o intervalo você retorna para outras 2 horas aulas. Vejam, nada impede que, de acordo com o impacto do ensino remoto, se reveja essa sistemática. Observando também que esses elastecimentos, esses novos intervalos que eventualmente necessitem ser implementados por conta das condições de saúde dos professores, porque essa pandemia, gente, a vacina ainda não foi confirmada. Nós não sabemos até quando nós vamos com isso. Nós não sabemos se nós vamos até fevereiro, até junho ou até agosto. Isso é algo que vocês têm que pensar. Vocês têm que se projetar para daqui a um ano. Então, levando isso em consideração, tem que haver avaliação desses intervalos. E esse período de intervalo que é necessariamente obrigatório elastecer, ele ser computado na sua jornada de 8 horas e 40 horas semanais. Por conta, mais uma vez, desgaste físico-mental desses professores. Vocês têm uma carreira longa pela frente.
Vocês enfrentaram recentemente uma reforma da Previdência. Professores que tinham direito à aposentadoria dali a 2 anos, com a reforma que aconteceu, isso foi para 8, 12 anos. Então é pensar que não é só o ano de 2020, é se projetar no tempo. Que se a pandemia resolver rápido, ótimo, os problemas acabam, volta ao ensino presencial. A questão é se não voltar. Tem que pensar no hoje e no amanhã. E vejam, um outro ponto muito importante que envolve condição de trabalho. Ergonomia física, tá? Que envolve as condições de trabalho desses docentes no teletrabalho, no trabalho em casa. Então, são 2 pontos. O professor, ele tem o direito de ter a devida orientação especializada para a ginástica laboral, um exemplo, para evitar lesões decorrentes de movimentos repetitivos, porque vocês ficam, em regra agora, em frente ao computador com teclado e mouse. Então tem que haver isso como uma atividade preventiva contra doenças ocupacionais e afastamento do trabalho, tá? Um outro ponto que envolve são os equipamentos. E tudo isso que eu estou dizendo aqui, gente, não é algo que o Paulo criou para trazer. É algo que é a orientação do Ministério Público do Trabalho e também na norma regulamentadora do próprio Ministério do Trabalho. É lei. Tem que ser observada, tem que ser reivindicada. Então, envolve a questão da própria orientação especializada, como também da sua condição na sua residência ou local estipulado para o trabalho, que envolve uso de equipamentos adequados, mesas, cadeiras, principalmente postura física, tá? E, eventualmente, aí, né, o fornecimento desses materiais pela instituição, pelo governo do Estado, a respeito dessas condições para evitar essas lesões que podem acarretar a aposentadoria por invalidez. Um outro ponto também muito caro à categoria docente em razão do ensino remoto. E prometo que não vou me delongar, tá? Já estou quase aqui. Imagem e privacidade dos professores e estudantes. Vejam bem. Por que isso é condição de trabalho? Porque para se garantir o direito à imagem e à privacidade do professor e também dos estudantes, teria que haver o uso de plataformas que garantissem ou que tivessem mecanismos que criassem, por exemplo, um plano de fundo para ele poder manter a sua privacidade mínima no desempenho das suas funções. Não podemos misturar os ambientes. Não convém, né, por conta do risco que o uso do ambiente virtual acarreta. E isso acarreta o que também? É uma necessária e imprescindível assistência técnica, treinamento e capacitação desse docente, para ele poder desempenhar suas funções, preservando a sua imagem e privacidade. E também como orientação, quando se fala em ensino remoto, é o uso de transmissões em tempo real. A preferência pelas transmissões em tempo real e aquelas aulas gravadas, elas sejam com prazo pré-determinado para o seu uso. Seja estabelecendo um prazo para que os estudantes tenham acesso, seja estabelecendo um prazo, seja em razão, mas tem que ter um prazo. Esse material não pode ser de uso público. Então tem que haver especificamente em razão de uma excepcionalidade, tá? Então vejam, essas plataformas também, elas devem ser no sentido de permitir o acesso somente daqueles estudantes envolvidos com aquele conteúdo. Porque não é dependendo, eu falo nas atividades exclusivas, né, de docência, né? Porque nós sabemos que nós temos aí as atividades que envolvem o movimento da participação da sociedade e tal, isso é um outro contexto. Aí quando eu falo a questão do ensino e aprendizagem mesmo, né, o conteúdo específico, né? Então tem que haver o acesso restrito como uma forma de garantir e prevenir prejuízos a eventuais ilegalidades e má-fé mesmo a ser praticados por terceiro, né? Então tem que haver acesso restrito somente àqueles interessados e envolvidos naquela disciplina. E daí, uma questão importante, bom, falei da questão do apoio tecnológico, isso é importante que o professor tenha, inclusive durante as suas aulas, porque ali na hora da aula que acontecem os problemas, ele tem que ter o devido assessoramento
né, para poder resolver aquele impasse naquele momento. Ou se não houver condições, vai ter que se redesignar essa aula, né, fazer uma reposição, enfim. Mas tem que ter a devida assessoria. O professor não tem que trabalhar com o conceito de capacitismo. Ele não tem como dominar tudo. Se ele quiser dominar tudo, ele vai estafar. Não vai ter como ter conta. Tem que ser assessorado para isso. Tá? Um outro ponto muito importante agora é a questão da liberdade de expressão e o desdobramento dela na liberdade de cátedra. Então, vejam, via de regra, as instituições de ensino superior, elas pegam a autorização do professor para poder arquivar essas aulas no repositório, para poder ter transmissão, para permitir o acesso desses estudantes. Porém, senhores, é preciso, agora mais do que nunca, ser mantida a liberdade de cátedra. O trabalho desenvolvido em sala de aula, seja no ambiente virtual, não pode permitir que falas dos professores, posicionamentos dos professores de conteúdo ou posicionamento crítico sejam usados para cerceá-los, sejam usados para constrangê-los ou para humilhá-los. Isso, de forma alguma, pode ser permitido, contemplado no ensino à distância. Esse é um dos direitos mais caros que vocês têm que enfrentar e não autorizar, né, a deturpação desses conteúdos. Uma das formas estabelecida pela Lei 13.185 é a advertência e orientação daquilo que se chama de etiqueta digital. Você estabelece um padrão de comportamentos no meio virtual para evitar insultos, comentários depreciativos, criação de memes para desmoralizar esse professor. Então, essa também é um dos direitos que a categoria tem que observar e exigir junto aos seus governos, às suas instituições de ensino superior. Tá? Basicamente, são esses os pontos. São N questões que o ensino remoto traz, né, aí para a gente. Mas, de um modo geral, era isso que eu entendia como mais caro, no primeiro momento, para a categoria docente, para os estudantes. Mais uma vez, agradeço ao espaço pela diretoria de ensino do EPG e obrigado. Obrigada, Paulo. Questões fundamentais que precisávamos que fossem pontuadas. E só lembrando, gente, que as questões que estão sendo feitas no chat, nós teremos uma rodada de questões da nossa fala dos participantes, ok? Passo, então, a palavra para a professora Olinda, mas, primeiramente, gostaria de falar aí brevemente sobre o currículo extenso da professora, né? Mas, enfim, vamos tentar fazer brevemente aqui. A professora Olinda Evangelista é graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná, é mestre e doutora em Educação pela PUC São Paulo, pós-doutora pela Universidade do Minho, professora aposentada e voluntária do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, e trabalha especialmente com temas relacionados à política educacional. Então, professora, é uma grande satisfação tê-la aqui na nossa universidade, né, ainda que virtualmente, mas é uma grande satisfação, especialmente com esse tema. Pois é. Obrigada. Bom, claro, primeiro agradecer imensamente o convite do sindicato. Entre muitos motivos que me alegram esse convite, está, claro, de retornar à Universidade de Ponta Grossa, onde tenho vários amigos. Um outro motivo fundamental é de poder participar de um debate propiciado pelo sindicato, numa conjuntura em que os sindicatos estão relativamente amarrados, não é? Num momento político em que os partidos e os sindicatos em geral estão priorizando a campanha, né, as prefeituras, e em função dessa linha política adotada, absurdos vêm acontecendo no Brasil, não é? Não preciso falar da pandemia, que este é um absurdo que no Paraná está
agora, né, subindo, inclusive, a curva, né, dos casos. Então, acho que a gente tem uma conjuntura absolutamente desfavorável para um debate dessa natureza. Então, considero uma grande alegria poder conversar com os companheiros, com os colegas, e pôr em debate uma questão tão grave, tão grave, tão grave, que terá repercussões inimagináveis sobre a formação do brasileiro, sobre a formação humana da população, sobre a formação da classe trabalhadora. Eu penso que nós estamos diante de um dilema humano profundo, né? E não sei se estamos nos dando conta, estou falando num aspecto mais geral, desta gravidade, né? Então, esse momento de luta exige um grande empenho da nossa parte, né? Exige um engajamento dos professores, dos estudantes, dos técnicos administrativos. Obrigada, Patrícia, que está ali falando bem-vinda, que exige de nós um posicionamento claro, né? Um posicionamento contra as atividades remotas, né? Eu venho dizendo que se é remoto não pode ser ensino, né? E espero que essa posição fique mais ou menos clara aqui no nosso debate. E, oi, Érico, e se é remoto não é ensino, eu tenho preferido dizer atividades remotas, atividades virtuais, atividades à distância, né? Pela compreensão que eu tenho do que seja ensino. Hoje nós conversamos, o Paulo e eu, um pouquinho sobre a tarefa de cada um, né? E o Paulo me ajuda muito, Paulo, nesse debate, porque você traz, né? Você apresenta, do ponto de vista da legislação, os direitos que os professores têm, né? Dada a situação de obrigatoriedade, imposição que muitos de nós sofremos em relação às atividades remotas, ao menos, então, cuidemos de preservar esses direitos, né? É claro que eu estou querendo dizer que eu sou contra isso, essa adesão das universidades. A universidade, para mim, é o lugar da crítica, o lugar do pensamento, né? Da produção de conhecimento científico. Como as universidades aceitaram isso? Então, é uma pergunta para nós. Eu também sou, né? Também sou ligada à universidade. Eu acho que nós fomos postos diante de uma armadilha gigantesca, uma armadilha com muitas facetas, subarmadilhas, vamos dizer assim, e dentro desta grande armadilha, ao nos depararmos com ela, caímos, não é? Não por falta de N situações, vamos dizer, por uma falta de organização política mais articulada, de articulação com os estudantes, com todos os setores da universidade, uma articulação nacional das universidades, que também faltou, nós caímos na armadilha. A minha ideia, então, é apresentar rapidamente quais são essas armadilhas, né? E o Paulo já deu, digamos, a letra, né? Porque, indiretamente, ele aborda vários aspectos dessas armadilhas. Eu listei para a gente conversar 7 armadilhas, mas eu acho que a gente não vai conseguir discutir todas, né? Por causa do tempo. Então, vou listar as armadilhas e depois vou discutir aquelas que for possível, né? Então, a primeira armadilha na qual caímos, ela atinge diretamente a relação conteúdo-método no processo ensino-aprendizagem, né? A segunda armadilha, ela altera a concepção de aula, não é? O que nós entendemos por aula altera a nossa concepção de aula e, portanto, altera a relação ensino-aprendizagem. A terceira armadilha, ela afeta
diferentemente os vários níveis de ensino. Então, algumas questões que são muito próprias da educação básica e algumas questões que são próprias do ensino superior. E mesmo na educação básica, há distinções na infantil, no fundamental e depois no próprio ensino médio, né? A quarta armadilha é a alteração da lógica econômica dentro da universidade. Depois eu vou explicar, não é mudança de modo de produção, claro, né? Mas tem uma alteração da lógica econômica que nós precisamos prestar atenção. A quinta armadilha é a alteração das relações de trabalho, e aí o Paulo falou de braçada, né? Vou pegar aspectos diferentes, mas o que ele falou estava contemplado não, contempla a minha armadilha, né? Eu considero que é uma excelente exemplo dessa armadilha de alteração das relações de trabalho. A sexta armadilha é o caráter indutor das atividades remotas, né? Então, quando aderimos às atividades remotas, estamos também indiretamente admitindo uma indução no nosso trabalho. E a sétima armadilha é a despolitização destas atividades remotas, não é? Então, essas 7 armadilhas, aqui, no caso, não coloquei por ordem de importância, não é? Por quê? Porque elas são absolutamente interrelacionadas, né? Elas são parte de um mesmo movimento, não é? De um mesmo processo, com as suas várias repercussões ou seus desdobramentos, não é? Então, não se trata de dizer, não, essa é mais importante que aquela. Por quê? Todas estão envolvidas na formação humana, que seria, em princípio, aliás, né? Em princípio, a tarefa das escolas, em qualquer nível, né? Portanto, qualquer uma dessas armadilhas diz respeito necessariamente à outra, não é? E diz respeito à formação humana, diz respeito a uma pergunta que a gente precisa fazer, que antecede todo o nosso trabalho, que é a primeira, não é? Qual sociedade eu penso que eu estou conformando, criando, inventando, construindo, quando faço essa adesão às atividades remotas? A segunda é, qual é o sujeito que eu estou formando quando eu faço essa adesão? Né? E eu poderia dizer que tem uma terceira, que é, em que sujeito estou me transformando quando faço essa adesão? Né? Então, vocês veem que é um conjunto de questões complexas, né? E que, claro, nós não vamos responder tudo aqui, né? Mas vamos começar, então, a gente pode começar por qualquer armadilha, mas vamos começar pela armadilha da relação conteúdo-método. Se a gente fosse aprofundar nessa armadilha, a gente já acabaria a live, tá? Porque só aqui nós já temos um campo gigantesco de questões que começa pela seguinte: o que o Conselho Nacional falou? Não temos nenhum problema com o ensino remoto, porque nós já temos um currículo definido. No caso da educação básica, a Base Nacional Comum Curricular, né? Que vocês sabem muito bem, que foi definida pelo movimento Todos pela Educação, né? Junto com o movimento pela base, mas o movimento pela base e o Todos era uma simbiose, né? Então, a reconhecer que é isto que nós vamos fazer como professores da escola básica, já é uma alteração da relação conteúdo-método, né? Um outro problema nesse âmbito é que a questão do método de ensino, no caso, passa a ser reduzida à mera questão técnica, né? Como se a diferença entre presencial e remoto fosse apenas a introdução do artifício virtual,
né? Ou a parafernália tecnológica, que o Paulo falou bem, né? É Zap, é tablet, é computador, onde não tem, no Paraná, por exemplo, a secretaria manda material, né? Que chama isso também de ensino remoto, é rádio, é televisão. E aqui no Paraná nós somos privilegiados, porque nós temos absurdo atrás de absurdo na educação básica. Essa confusão, né, entre essa espécie de fetichismo tecnológico reduzido a simples método de ensino é altamente problemático para a discussão da relação conteúdo-método na educação, porque desconsidera que na produção desta relação há também, simultaneamente, produção de conhecimento, produção de reflexão, produção de pensamento, de tal maneira que o próprio conteúdo pode ser inteiramente questionado, o conteúdo de aula, pode ser inteiramente destituído deste lugar, não é? Então, esta armadilha dá a entender que o conteúdo que está escolhido para se processar mediante as atividades virtuais, ele é necessariamente correto, adequado, científico, não é? Então, não há uma possibilidade ali efetiva de você repensar o próprio funcionamento desta relação. Então, articulado a essa ideia, nós vamos ter, então, a segunda armadilha, que é mudança da concepção de aula. O que é uma aula, né? E nós, na universidade, claro, na perspectiva crítica, temos essa clareza. A aula não é uma mera transmissão, embora muita gente pense que a escola é o locus, né, de transmissão de conteúdo. Tudo bem, se transmite o conteúdo, mas a aula não é mera transmissão de conteúdo, né? A aula é a possibilidade, primeiro, de uma interação humana que põe em discussão, em questão, um conteúdo de ensino, uma área de conhecimento, que seja, e a possibilidade de que isso seja apropriado ativamente, criticamente pelo nosso aluno, não é? E que neste processo o nosso aluno possa recriar este conhecimento, se apropriar deste conhecimento de modo crítico, né? Então, a relação humana que se opera nessa mediação com os conteúdos de conhecimento, ela é absolutamente fundamental, né? E, é claro, não podemos acreditar que a aula seja apenas aquilo que acontece dentro da sala, né? Ela é fundamental, evidentemente, mas a apropriação do conhecimento na universidade, na escola pública em geral, ultrapassa a sala de aula, né? Vai para os corredores, vai para a cantina, vai para os intervalos, vai para as conversas entre professores e alunos, professor, aluno, aluno, nos vários espaços, na festa, no boteco bebendo cerveja. São muitas as formas que são conjugadas para esta apropriação do conhecimento e para a crítica a esse conhecimento, né? A biblioteca é absolutamente fundamental, o restaurante é absolutamente fundamental. Então, é um conjunto de elementos que compõem, talvez, aquilo que o Paulo chamou de qualidade de ensino, né? De condições de ensino, que oferece a possibilidade deste nosso estudante se apropriar do conhecimento. É? Se apropriar, avançar no conhecimento, participar de projetos, grupos de pesquisa. Então, dentro da universidade, a aula ela tem um sentido mais extenso, não é? Mas, claro, a sala de aula em si é absolutamente fundamental, porque nós compreendemos que é na sala de aula que também se opera a criação do saber humano, né? Que também se opera a crítica ao saber humano, não é só transmissão, não é? Nesse aspecto, as formas organizativas dos estudantes são fundamentais,
são fundamentais. Né? Então, na nossa compreensão de aula, também está inserida a ideia de que ali se constitui um campo de crítica, um campo de debate, um campo de disputa também, né? Em que os estudantes organizados podem contrarrestar o que o professor coloca. Então, esta forma de aula remota, ela encapsula os estudantes e encapsula os professores, né? E, claro, encapsula os técnicos administrativos, não é? E este encapsulamento não concorre, né, para que essa concepção de aula se realize em primeiro lugar, e não concorre para que os estudantes possam se organizar, não é? Os estudantes ficam isolados em suas casas. Então, esta armadilha é uma das mais perigosas, porque há um suposto ali, então, de que este conhecimento transmitido pelas atividades remotas, ele seja neutro, né? Ele seja desprovido de contradições, não é? E estas contradições, elas só vão aparecer no reconhecimento que o aluno oferece ao seu professor em relação às suas condições de ensino e no reconhecimento que o professor exerce em relação ao estudante nas suas condições de aprendizagem, né? Então, fora da relação humana, é impossível se operar uma apropriação crítica e criativa do saber cientificamente acumulado e produzido pela humanidade. A terceira armadilha, quando eu disse que ela afeta diferentemente os níveis de ensino, cada nível de ensino, ou cada etapa, tem uma especificidade, né? Pensem vocês, a educação remota sendo os professores preparados para ensinar remotamente os bebês nas creches. Pois é, tem apostila. Né? Então, esta ideia de atividade remota, ela chegou a um nível de absurdo tão grande que vocês, não sei se viram essa notícia horrível do Espírito Santo, do Estado, dizendo que assim que se retornarem às aulas, que está prevista para daqui a pouco, se alguém morrer na escola, até o luto poderá ser feito. É aconselhável que se faça luto. Então, nós vamos vendo que essas repercussões são diferenciadas em cada nível de ensino, mas não deixam de ser todas absurdas, né? Nesse aspecto, há um elemento aqui da pedagogia tradicional, não é? Que acha que ensinar é transmitir, né? E, portanto, é o que se opera tanto no ensino superior quanto na educação básica, né? Há uma redução de programas na escola básica, e no ensino superior também há, e há um senso comum correndo que diz o seguinte: tá, a gente vai ter dificuldade, então vamos meio que facilitar, vamos meio que aprovar todo mundo. Então, tem um problema adicional ali de perspectiva de avaliação. Então, o que é avaliação? Não é? Então, se é para fazer mais ou menos, então tá, então dá todo mundo por aprovado e pronto, acabou, né? Não, né? Então, primeiro temos que fazer de conta que estamos ensinando, para depois fazer de conta que estamos avaliando, né? A quarta armadilha, o Paulo também já tocou, e é uma armadilha fundamental, que é essa que eu falei, que altera a lógica econômica dentro da universidade. Por quê? Primeiro, ela passa a ser dominada nas atividades remotas pelas grandes corporações, né? Recentemente saiu uma notícia de um grupo de pesquisa que disse que 70% hoje das plataformas que estão em funcionamento em todos os níveis de ensino são da Google e da Microsoft. Então, a gente já sabe que nós estamos na mão dessas plataformas, tanto desses capitais, porque nós não estamos na mão da plataforma desprovida de carne,
elas aparecem desprovidas de carne, mas tem muita carne lá atrás, inclusive aquela que a gente não consegue comer. Então, essas plataformas, quando elas são compradas pelas universidades, elas são compradas com o fundo público. Portanto, elas são compradas com aquilo que vem do nosso próprio salário, do salário da classe trabalhadora. Não é? Então, aqui é um problema gravíssimo de desvio do fundo público para os grandes capitais nacionais e internacionais. Isso já é uma mudança de lógica dentro da universidade, né? A universidade usar os seus recursos, os seus fundos, para o financiamento destas grandes corporações internacionais. Isso é um aspecto. Um outro aspecto, que o Paulo também tocou, e disse que é um direito do trabalhador, mas isso não se verifica, né, Paulo? É que, além de extrair o fundo público, estas corporações estão extraindo o fundo de existência privado. Como? Porque nós temos que mudar a nossa internet, nós temos que ampliar a nossa banda, nós temos que comprar computadores, nós temos que trocar de celulares, nós temos, enfim, tem uma parafernália tecnológica que nós precisamos ter para poder fazer essas aulas, além, inclusive, de alguns cursos que são oferecidos só para a gente poder, né, fazer as aulas, nos ensinar a fazer as aulas, né, nos formar. Então, essa extração do fundo de existência individual, né, dos estudantes e dos professores e dos técnicos é também uma forma de apropriação de recursos que vai depois compor o quantum de lucro dessas empresas, não é? Então, eu poderia comprar mais um livro, mas eu vou pagar mais um pouquinho de internet, não é? Ou eu poderia comprar um quilo de filé mignon, mas eu compro um pouco de galinha, e aí eu desloco esse dinheirinho para pagar a conta do celular, etc, etc. São milhares as formas de extração do nosso fundo privado. O que é irritável profundamente é que isto é viabilizado pelo Estado, não só o Estado estadual. Eu estou falando aqui da lógica econômica que deriva do governo federal e que impõe aos municipais e aos estaduais, não é? Então, esta mudança de lógica de financiamento, percebe que tem um problema de financiamento do ensino superior aí. Esta mudança de lógica abre também o campo para uma outra extração de dados, que vem sendo chamado de mineração de dados, e que é uma outra fonte de lucro para essas grandes corporações, que é extrair os nossos dados, extrair dados de pesquisa, extrair dados da comunidade acadêmica, da comunidade escolar, né, para poder depois vender, usar e produzir produtos de acordo com esses dados que são extraídos, mas não só produzir produtos, produzir controle, que eles chamam de gestão. Eles não dão, nós queremos controlar o professor, não, nós estamos fazendo gestão, né? Então, esta alteração da lógica econômica, ela se configura hoje no Brasil como uma modalidade inteiramente nova de privatização do ensino superior público, não é? Nós já somos residuais, né? Vocês sabem, nós já somos residuais porque 25% apenas das matrículas estão na esfera pública, municipal, estadual, federal, né? Incluindo os institutos. 25%. 85% da matrícula já estão na esfera privada, sendo uma parte substantiva dessas matrículas nas instituições financeirizadas, né? Que vendem essas matrículas, negociam essas matrículas na Bolsa de Valores. Então, nós já estamos atrasados na briga dessa privatização, não é? Nós já estamos atrasados, né? Esse movimento das atividades virtuais vem, então,
aprofundar essa situação e criar, né, pelo encapsulamento. Olha que ideia maravilhosa, gente. Eles são inteligentes demais, é tirar chapéu. É promover o encapsulamento e inviabilizar a crítica, não é? Por exemplo, uma colega minha da Unicamp, na atividade virtual, ela tem 5 disciplinas. Que hora que ela vai parar para pensar? Entendem? Como é o caso de todos vocês que estão aí ouvindo, né? Não é nenhuma novidade a sobrecarga, né? O próprio Paulo já falou, né? A sobrecarga de trabalho que nós temos aí, né? Então, nesse aspecto, a quinta armadilha justamente é essa da alteração das relações de trabalho, né? Eu acho que o Paulo também já disse muito bem, né? Intensificação, precarização, substituição, né? O fim dos concursos públicos, demissão em massa, especialmente nas escolas privadas, né? E demissão na educação básica e demissão também no ensino superior, né? Redução de salário, e um elemento fundamental nessa armadilha das relações de trabalho, que é tornar o trabalho docente invisível. Essa é uma... Oi? 2 minutos? 3 minutinhos, professora. Não, mas dá para concluir o pensamento ali, né, professora? Tá bom, obrigada, então. Então, tornar o trabalho docente invisível, não é? Porque como ele se passa na sua casa, nas suas condições, e daí todo mundo fica brincando que você está de camiseta bonita em cima e está de bermuda embaixo, e chinelo de dedo, te dá uma aparente impressão de liberdade, mas, de fato, esta aparente impressão invisibiliza o trabalho. Não é? Porque você não é visto em nenhum lugar, você só é visto na telinha. E, aparentemente, aquele tempo de tela é um tempo pequeno, não é? E a gente pode se iludir com relação a isso, não é? E não perceber tudo aquilo que está presente na preparação de uma aula, por exemplo, né? A aula não é só aquele momento lá da sala de aula, né? A aula ela tem N elementos que estão envolvidos, né? A questão central na alteração das relações de trabalho, uma das questões centrais, é justamente a subordinação do nosso trabalho à lógica do capital, ou à lógica da mercadoria, não é? Não só porque nós nos tornamos compradores potenciais de uma parafernália tecnológica que, na forma presencial, a gente não precisava, não é? Como também o nosso próprio trabalho, né? Subordinado a estas plataformas, está gerando lucro para essas plataformas. Então, o nosso trabalho também está virando mercadoria. Sim. Então, nós estamos vivendo um processo de mercadejação, mercadejável no nosso trabalho. E isso a gente precisa pensar para quem estamos trabalhando. Porque tínhamos a certeza na universidade pública que trabalhávamos para a classe trabalhadora, para a população brasileira. Bem, não estamos mais trabalhando para eles. Estamos trabalhando para as plataformas, para as corporações. Eu vou encerrar por aqui, porque, como eu disse, são muitas questões para a gente pensar. E depois a gente pode ir pensando no debate, tá bom? Muito obrigada, Paulo, e obrigada já para os meninos que vêm aí na sequência. Muito obrigada, professora. Excelente fala. Vai passar para os nossos representantes discentes, né? E lembrando aqui que, posteriormente, nós teremos rodadas de questões a partir das questões levantadas no chat, ok? Podemos começar com a Beatriz Quasti? Beatriz? Sim? Ok. Então, primeiro eu queria esclarecer. Eu estou aqui falando enquanto acadêmica, né? Eu fui convidada pela Eveline, que é do DCE, a falar, mas eu não sou uma representante oficial, né, em todo caso.
E né, eu fiquei um pouco surpresa, na verdade, quando eu vi a divulgação do evento, né, e o meu nome lá como DCE, como representante, mas para eu poder falar, né, sobre esse universo que é muito maior do que só uma simples acadêmica que está passando por esse momento, eu pedi e tive acesso a um questionário que foi feito lá em abril pelo DCE, pelo pessoal que estava na coordenação na época, e que questionava sobre as possibilidades, né, de termos ensino remoto e como que os estudantes se encontrariam nisso, né? Foram 2.596 respostas, e uma das perguntas era se o estudante tinha condições de se adaptar às aulas remotas, por questão de ter um espaço mesmo silencioso que propiciasse concentração, que propiciasse você ter uma rotina de estudos e, enfim, e foram quase 800 estudantes que falaram que não teriam como se adaptar. E eu acho que nós estarmos tendo essas aulas remotas, realmente a pandemia num todo já está mostrando muitas desigualdades, né? Mas o ensino, né, as aulas remotas, elas escancaram a desigualdade de uma maneira que talvez a gente nem parasse para pensar muito antes. E que, assim, é muito fácil você pensar que, beleza, a gente consegue comprar um celular ou um notebook para um aluno que não tem acesso, ou consegue uma bolsa, né, de dados móveis para esse aluno, para esse estudante ter acesso, mas, assim, em que condições? A gente sabe que muitos estudantes, nesse período de pandemia, assumiram responsabilidades que eles não tinham antes, né? Assim, todo mundo tem algum irmão que não está tendo aula, fica em casa, os pais estão trabalhando, todo mundo tem um tio, uma avó, alguém que está precisando de cuidados nesse momento, porque você mudou o seu lugar mesmo de estar, né, de poder ter esse período de estar só em aula, né, e acho que, assim, se esses quase 800 estudantes lá no começo já tinham falado que isso não era uma possibilidade, que não tinham como, não tem como a gente imaginar que, de repente, eles passaram a poder tranquilamente acompanhar agora, né? Enfim. E, assim, acho que o Paulo falou sobre que o fato de a categoria docente não ter prestado concurso para dar aulas remotas e para o ensino à distância, a categoria discente também não prestou vestibular para acompanhar aulas à distância. E isso é uma coisa que vai afetar muito, né, a nossa formação. Assim, né, a professora também, Olinda, falou sobre a questão de a gente não ter, talvez, conseguido se organizar o suficiente. Eu sei que os nossos representantes discentes lutaram muito para nós não termos, não aderirmos, né, não cairmos nessas armadilhas que agora a gente está passando, mas, infelizmente, não foi possível mesmo, né? Não fomos a maioria e, enfim, acho que, assim, a questão de estarmos tendo uma remota agora também diz muito, assim, como o desgaste que os professores têm. A gente não pode esquecer do desgaste dos estudantes também. A gente sabe que
como eu já disse, muita gente assumiu muita responsabilidade que não teria antes, e isso é uma coisa que continua acontecendo, né? Tem que todo mundo dar um jeito, ou tentar dar um jeito, mas está todo mundo esgotado, a saúde mental não existe mais, e as taxas de desistência só tendem a crescer. Todo mundo tem algum colega que trancou o curso, todo mundo tem um colega que falou que não tem mais como seguir no curso, por não poder acompanhar, por não ter tempo suficiente para fazer atividade, para assistir aulas, enfim. Acho que essa imposição do ensino remoto, infelizmente, vai trazer problemas quanto à nossa formação que são muito mais profundos do que a gente poderia imaginar. E acho que era isso que eu ia falar, mais ou menos. Muito bem. Muito obrigada, Beatriz. Agradecemos pelo seu aceite em estar aqui representando o DCE, né? Fundamental a sua fala, agradecemos realmente uma fala importantíssima e bem pontuada, né? Então, agradecemos aqui em nome da diretoria. Passamos ao Gregory Rolim, pode ser, então, Gregory, representante da Associação de Pós-Graduandos da UEPG, por favor. Sim, sim. Boa noite, vocês me ouvem bem? Sim, estamos ouvindo. Sim. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite e saudar o UEPG pela iniciativa, né, por proporcionar mais um espaço de diálogo. Esses espaços que eu acredito que eles devam ser potencializados, né, ao nosso favor, enquanto representação discente, enquanto representação sindical, principalmente nesses momentos de crise política que vivemos, né. Bom, acompanhando um pouco da fala da colega representante, eu queria destacar que ser representante discente na universidade pública, ela é uma tarefa muito árdua e que, num contexto de pandemia, ele se torna ainda mais difícil, né. A nossa atuação enquanto APG, enquanto DCE, ela tem sido dificultada, é bom deixar claro isso, principalmente pela falta de acesso aos órgãos diretivos da universidade em relação às nossas demandas, né? Então, dessa forma, a minha fala ela vai ser um pouco mais geral. Eu gostaria de trazer dados mais consolidados sobre a questão da situação da pós-graduação na UEPG em relação ao contexto de pandemia, ao ensino remoto, mas, infelizmente, não é possível devido a essas dificuldades. Mas isso não me impede de, enquanto pós-graduando, enquanto doutorando em educação e representante discente, afirmar que o ensino remoto ele tem evidenciado ainda mais, né, a profunda desigualdade existente na educação brasileira e, no caso específico da pós-graduação, uma desigualdade que ela não estava aparente ao público em um contexto de normalidade, né. Então, nós, enquanto pesquisadores, pós-graduandos, que já enfrentamos problemas em relação à estrutura e financiamento da ciência e tecnologia, agora, num contexto de pandemia, temos somados a isso as dificuldades de alinhar as demandas da pesquisa, da produção do conhecimento, em relação às nossas demandas familiares e domésticas, né? Sem contar, claro, os problemas de questão psicológica e tudo mais, que tem sido bem complicado, né? Então, nesse contexto, acredito que de forma geral, em relação ao ensino remoto, nós devemos questionar se esse modelo de ensino remoto, esse modelo de ensino que foi implementado, ele não faz parte de um modelo, de um projeto de educação do governo federal, enquanto Estado, né? E, particularmente, eu acredito que é assim que o ensino remoto ele deva ser visto, né? E que projeto seria este? Obviamente que um processo de fortalecimento da precarização
da educação como um todo, né, em todos os seus níveis. E como que é possível chegar a essa afirmação? Eu acredito que nos questionando pela forma como o ensino remoto ele foi implementado e ele tem sido conduzido nas instituições, né, que se não é perceptível que o ensino remoto ele está sendo parte integrante de um projeto de debilidade da pesquisa, né, do ensino, da pós-graduação e principalmente da vida dos pós-graduandos, dos discentes da graduação. Também se analisarmos o processo de implementação, né, da pós-graduação, do ensino remoto, que em muitos casos foi de uma forma que silenciou aqueles que são os mais interessados, que são os discentes e são os docentes. Então, em muitas universidades, os processos eles foram lançados a esmo. Então, ganhando o ensino remoto, ganhando um caráter como a única solução possível no contexto de pandemia, né, sendo naturalizado, e o que é algo preocupante, né? O ensino remoto ganha um caráter de que é o que tem no momento e acabou, né? E dessa forma, se não é questionável como os professores e os discentes eles foram forçados a se adaptar a esse modelo, né? Independente das suas restrições familiares, materiais, pessoais, e principalmente as suas inabilidades em relação ao próprio ensino remoto. Então, dessa forma, eu acredito que, ao meu ver, se todas essas questões, as respostas elas forem positivas, o ensino remoto, enquanto a solução viável, né, ele acaba sendo, ele está alicerçado em um tripé problemático. E, primeiramente, uma normalização de um modelo de ensino que, pela forma como ele é implementado, ele passa a não se caracterizar como viável em relação às demandas, tanto de discentes como de docentes. Segundo, que é um modelo que não se propõe a crítica, né, a avaliação, e nem a reconstrução ou readaptação desse modelo de ensino durante o seu próprio processo de implementação de ação, né? E eu acredito que o terceiro problema que eu acredito que seja bem grave nesse sentido se não há um auto-questionamento do próprio modelo de ensino remoto em relação às suas implicações futuras, né? Considerando que já é precária a situação da educação pública, e em específico da pós-graduação, né, em relação principalmente aos seus condicionantes estruturais para a subsistência da pesquisa no país, o ensino remoto, o modelo de ensino remoto, ele tem surgido como justificável para um rompimento do modelo de ensino e de pesquisa que nós temos no país, né? E aí, eu acredito que futuramente não será nada surpreendente se todos os problemas enfrentados pela educação, principalmente a pós-graduação, a resposta e solução a isso seja a implementação do ensino remoto por parte do Estado, né? Porque enquanto um modelo naturalizado, né, a partir do momento que se naturaliza o ensino remoto como uma política educacional, ele abre portas para outras questões, principalmente ao homeschooling, por exemplo, que ele acaba ganhando uma sustentação para sua implementação no país, enquanto política educacional. E outros questionamentos vão surgir: por que o Estado ele vai investir centenas de milhões, de bilhões de reais em educação, ou na estrutura física e material, para ampliação das condições de acesso e permanência na educação em seus níveis, sendo que ele pode investir metade disso, ou uma parcela ainda menor, em modelos de ensino remoto, que acaba passando as responsabilidades estatais para os professores e os próprios alunos, né? E dessa forma nós sabemos quais são as áreas que serão mais afetadas, né? Tendo como exemplo aí a fala do vice-presidente, que
nas universidades, aquelas áreas que não estão retornando nada para o Estado, então elas devem ser vistas com um olhar mais crítico, né? Nós sabemos que o olhar crítico é esse, né? Então, para finalizar a minha exposição, eu entendo que o processo formativo, entendendo o processo formativo enquanto uma ação ontológica, né, não é possível que uma proposta de ensino ela seja construída desconsiderando as condições de vida no contexto de pandemia. Não é possível desconsiderar ao redor, o que está acontecendo ao redor, e implementar uma proposta de forma que ela é lançada e ela tem que ser aceita de forma impositiva, né? E principalmente para mero cumprimento de questões legais ou de um calendário acadêmico, né? Então, logicamente que a gente entende que é um efeito cascata, né? Que ele afeta diversos setores da sociedade na questão da educação, mas eu acredito que aqueles que estão diretamente envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, no caso docentes e discentes, eles não podem ser submetidos a um modelo de ensino que desconsidere a sua realidade nesse momento, né? E, obviamente, só para finalizar, que as nossas críticas aqui, no caso, a minha crítica particular, não é uma questão meramente de ser favorável ou contrário ao ensino remoto nesse sentido. Ela vai muito mais além, é uma questão, ela é muito mais ampla e complexa que isso, né? Talvez o ponto principal, ele seja questionar como que as instituições, os seus órgãos diretivos, as suas pró-reitorias, elas estão percebendo essa concepção de ensino de remoto e qual que é o objetivo dela, o que ela quer atender, né? Então, e principalmente avaliar quais são os impactos futuramente dessa proposta de ensino. E considerando, só para finalizar, nós, enquanto APG, nosso posicionamento desde o início foi contrário ao modelo de ensino remoto, fomos contrários ao modelo de ensino remoto como foi implementado na universidade, né? Tivemos as discussões, elas foram, em muitos momentos, os nossos espaços eles foram cerceados, é bom deixar claro isso, né? Mas em nenhum momento nós deixamos de lutar pelos pós-graduandos, e é isso que nós continuamos fazendo e é assim que nós atuamos. Obrigado. Obrigada, Gregory. Agradeço a sua participação como representante da Associação dos Pós-Graduandos, da UEPG. É sempre fundamental, né, ouvirmos tanto os representantes do Diretório Central de Estudantes, que a Beatriz está aqui gentilmente, inclusive, fazendo essa ligação, né? Agradecemos mais uma vez, Beatriz, fundamental essa representação, e também ao Gregory, nessa fala aqui, que diz muito respeito a essa relação mesmo da graduação com a pós-graduação, que não estão separadas nunca, certamente, né? Talvez na cabeça de alguns governantes, né? Mas nós sabemos que não, que realmente está extremamente relacionado. Bom, as falas estão excelentes, né, mas eu gostaria de propor, então, para que a gente até desse continuidade, que tanto a professora Olinda, quanto o Paulo, ou também o Gregory e a Beatriz se sentissem contemplados em falar também, nós poderíamos abrir aqui, então, uma rodada de 3 questões, a partir do chat, né, e aí combinamos, então, com a nossa assessoria de comunicação, de colocar as questões aqui. Eu já agradeço as diversas manifestações, né, já está aqui, à medida em que estamos travando aqui o debate, né, gente, nós já estamos vendo que essa interação via mensagem já está acontecendo, então agradecemos bastante aqui já essa participação e essa interação. Mas abrimos aqui, então, para a primeira questão, né, o Tiago Fanelli Ferraiol, ele nos coloca que todos esses direitos que o colega Paulo cita, sobre condições de trabalho, são suficientes para entrarmos com uma ação civil pública, pedindo liminarmente a suspensão do ERE. Por que não fizemos isso ainda? Bem,
está direcionada para o Paulo, mas, claro, se um dos debatedores também quiserem complementar, né? Mas vamos passar diretamente para você, Paulo, para responder essa questão. Tá. Vamos lá. Vejam bem. No primeiro momento, apenas para esclarecer, né? Eu pontuei questões, né, afetas aos direitos da categoria docente, né? Agora, com a colocação ali do Tiago, né, ele aponta que, ao que parece, ocorreram violações. E a questão é o seguinte, no primeiro momento nós temos que ter em mente em que consiste as violações desses direitos, em que está consistindo a intensidade, a sobrecarga desse trabalho. E no primeiro, eu entendo que nós devemos levantar isso junto à administração, e depois do posicionamento dela com relação a esses pontos específicos, nós temos que a questão do ensino remoto, gente, são N implicações, né? Então nós temos que levantar quais são elas no cotidiano docente e discente. Uma vez identificado e colocado em debate junto à administração e, eventualmente, se amoldando a uma nova situação, ou no caso de não se concretizar qualquer mudança, daí se é possível questionar judicialmente. Agora, vejam, entrar imediatamente. Nós temos que primeiro avaliar, porque o judiciário ele é mais conservador. A mera conversão do ensino presencial em remoto não enseja necessariamente o direito à judicialização. Eu tenho que demonstrar o prejuízo da categoria docente, né? E os estudantes, se quiserem assim questionar, têm que demonstrar o prejuízo na questão do ensino-aprendizagem para os seus estudantes, né? Então, o que acontece? É vivenciando a experiência do ensino remoto que você consegue identificar as irregularidades e as ofensas aos direitos dos professores. Então, nós precisamos levantar, fazer um diagnóstico, né? Primeiro, nós temos que fazer o diagnóstico para saber em que consistem as violações, levantar essas questões e daí entrar numa negociação no sentido de apontar, oficializar em que consiste os equívocos, né? Para daí se tentar ajustar. Não se ajustando, daí judicializa. Muito bem. Bom, acho que podemos passar para a próxima questão. Algum dos debatedores gostaria, ou do professor Olinda, né, gostaria de colocar alguma questão, ou passamos para a próxima? Ok? Podemos colocar a próxima aqui, então. O Programa de Pós-Graduação em Biomédicas, da UEPG, está colocando assim: sim, essa é a minha pergunta para a professora Olinda. Como resolver a questão da avaliação do aprendizado do aluno? Fez atividades, estão aprovados? Não fez, estão reprovados? Como resolver isso? Então, essa pergunta já é diretamente, então, para a professora Olinda. Eu penso o seguinte, tá? Tá ouvindo? Agora, ok. Uhum. Tá bom. Eu penso o seguinte, que essa é uma questão, vou ser bem honesta, secundária para nós hoje. Não é? Eu acho que o que interessa mais para esse debate aqui não é a gente dizer como você vai fazer a avaliação, entendeu? Eu acho que nós estamos num debate político, né? O Gregory levantou uma questão fundamental. Ele disse um problema formal, tá? Um problema formal que é o problema do que fazer, de como proceder no contexto geral, gerou uma transformação estrutural. Eu acho que esse que é o nosso debate. Porque, para mim, sinceramente, se os professores resolverem passar todo mundo sem fazer nenhuma avaliação, pode fazer. Porque isso não altera esta mudança estrutural que o Gregory mostrou na fala dele, né?
que tem uma explicação formal, que é não vamos perder o semestre, não vamos prejudicar os alunos e tal. Então, diante dessa questão formal, esses grandes capitais colocam uma alteração estrutural na universidade. Esse que é o nosso problema. Entende? Quando a gente diz assim, mas como é que eu avalio? A gente está escapando do problema difícil e indo para um campo mais confortável. Mas eu não quero facilitar a vida de ninguém, está entendendo? Dizendo assim, faz isso, faz aquilo. Não. Eu quero que nós pensemos o seguinte, por que nós aceitamos? Sim. Por que nós aceitamos? Por que uma mudança estrutural deste porte foi aceita? E agora eu estou morrendo afogada e peço um copinho d'água? Não é isso que nós estamos fazendo? Estou no meio do turbilhão, do maremoto, e falo, nossa, me dá um copinho d'água aí, que eu estou com sede. E não vejo o maremoto, não é verdade? Então, eu acho que a questão da avaliação, ela é uma questão, do meu ponto de vista, neste debate, totalmente secundária. Em relação ao que o Gregory colocou, eu queria levantar um aspecto que tem a ver com isso, que nós estamos falando aqui. Qual é o procedimento desses grandes capitais em aliança com o Estado? Em aliança com o Estado. Primeiro, o momento é excepcional. Né? Vivemos um momento de pandemia excepcional, vamos encontrar uma forma de não prejudicar todo mundo. Qual é essa forma? Atividades remotas. Ok. Isso, então, foi o discurso que se propagou a partir ali do mês de março e tal. Banco Mundial, OCDE, Unesco, Conselho Nacional de Educação, todos pela educação, enfim, um grande conjunto de entidades produzem este consenso, que na emergência vamos responder com atividade virtual. Ok? Neste processo, a emergência se transformou em transição. Então, nós estamos lidando com uma tríplice temporalidade. A temporalidade da emergência, na qual ainda estamos, a temporalidade da transitoriedade, que estamos fazendo isso transitoriamente, né? Não queremos que seja tudo remoto o resto da vida, mas teremos uma terceira temporalidade, que é a da herança, do legado, não é? O que essa experiência nos mostrou? Mostrou que o ensino remoto é fundamental, que as atividades virtuais são importantes e que, portanto, nós vamos aderir ao ensino híbrido. Essa que é a discussão que está colocada. Ok, a gente já aderiu ao remoto, nós vamos aderir ao híbrido também? Então, na linha do que o Paulo colocou de pensar hoje o futuro, o nosso futuro é o ensino híbrido. É isso que está sendo colocado. Nós estamos funcionando como cobaias e depois... o negócio é muito bom, gente. Remoto para todo mundo. Agora vamos controlar, observar, minerar os dados e vamos ver que XXX forma funcionou legal. Ou seja, vamos recolher as experiências exitosas, né, as boas práticas, e estas serão transformadas em ensino híbrido. Não é? Então, volto a dizer, nós estamos numa luta contra o capital, contra as corporações, contra o grande capital nacional e internacional que está invadindo a universidade brasileira. E nós vamos deixar, e vou me preocupar se eu avalio ou não, e como é melhor eu avaliar? Muito bem, só fazendo uma pequena correção aqui, quando a gente se referiu ao programa de pós-graduação em biomédicas, seria a pessoa do professor José Rosas, né, que estava nos colocando a questão, agradecendo pela participação, pelo apoio e pela questão também. Temos mais uma próxima questão também aqui, né, que seria do professor Érico. Até que ponto efetivamos no Brasil, até os dias de hoje, uma prática educativa que permita esse processo de os grupos humanos se perceberem, ou que se percebam, né, e se constituam como coletivos humanos?
Então, eu acho que essa questão ela está aberta, né? Então, aí eu coloco para os painelistas, os debatedores, né, para que nos façam colocações a partir dessa questão do professor Hélio. Tá, veja quem quer falar, depois eu quero falar também. Beatriz, Gregory, Paulo. Então, é com você mesmo, professora Olinda. Comigo mesmo, tá. Eu Então, passo a vamos bola lá. para a professora Olinda. Danado. Em primeiro lugar, reconhecer que no Brasil, a gente sempre brinca um pouco isso nos debates, né? Nós defendemos o ensino presencial como se ele tivesse acontecendo de uma forma maravilhosa. Não, também não estava, também estava com dificuldade, também a gente estava brigando também, né? Então, não é só dizer, bom, o ensino remoto é horrível e o presencial estava ótimo. Não estava ótimo também. Também tínhamos problemas, muitos, né? O que acontece é que o ensino remoto ele acaba potencializando, do ponto de vista estrutural, muitos dos problemas que já existiam, né? Ferindo, o Paulo falou muito bem, ferindo o princípio, por exemplo, da universalidade, do direito universal à educação básica, por exemplo, a ensino médio, educação básica, né? Então, nós temos um risco aqui de romper com esse princípio, dado o índice de exclusão que ele gera por fatores vários, né? Então, para começar assim, não dualizar, né, a nossa análise, saímos do paraíso e caímos no inferno. Não, a gente já estava com o pezinho no inferno, né? Não estava tão bom, assim, piorou muito, mas não era também nem um paraíso. Essa é uma primeira questão. Uma segunda questão é que a escola no Brasil, desde que ela se constitui, não só no Brasil, mas na Europa também, desde que ela se constitui como uma escola de classe, não é? De classe burguesa, né? Então, eu acho que a expressão coletivo humano ela é um pouco abstrata, né? Eu entendo que, desde que a escola surge como escola pública, ela surge para formar o cidadão burguês. Nunca estivemos longe desta proposta, né? Mesmo na década de 30, quando os nossos grandes intelectuais defendiam a escola pública, não era a escola pública pensada para a classe trabalhadora, sempre foi a escola pública pensada para a burguesia, né? Claro, era para a classe trabalhadora se tornar trabalhadora, né? Não era para a classe trabalhadora criar consciência de classe trabalhadora, né? Mas era para ela se transformar em força de trabalho, que, aliás, é assim até hoje, né? A nossa escola, o seu objetivo central, principal, é formar a força de trabalho dos vários estratos. Entretanto, sempre há nesse processo contradições, né? E as contradições não derivam só do meu desejo, mas elas derivam da materialidade histórica objetiva. Portanto, quem está na escola pública está com as contradições da sua própria inserção de classe, né? Já dizia o Gramsci, quando a gente nasce socialmente, ou seja, a gente nasce com inserção de classe, não é? Pertencimento de classe. E é assim que os professores vão para a escola, nós vamos para a escola, todo mundo vai para a escola. Agora, o que é hegemonia burguesa? Não é? Hegemonia burguesa é o domínio do ponto de vista da concepção, hoje, e do ponto de vista das relações econômicas. Então, é óbvio, e o Mesaros fala isso muito bem, tem duas formas principais da educação no sentido de conformação de pensamento acontecer. Uma na escola, outra nas relações de trabalho, né? E ele diz o seguinte: me diga onde está o trabalho, não é? Que eu te direi qual é a função da escola. Então, numa sociedade capitalista, relações de expropriação, de exploração do capital, do trabalho pelo capital, essa é a perspectiva hegemônica. E se a gente precisa ir longe, o que é o ensino remoto? Se não
né? A concretização desta hegemonia burguesa no âmbito escolar. É disso que nós estamos falando, por isso que eu não quis discutir a avaliação, entende? Porque a avaliação é uma gota d'água no maremoto que nós estamos vivendo, né? Embora seja importante, tá? Eu não descarto a importância da avaliação no processo. Muito bem. Lembrando aqui, registrando, né, gente, o nosso agradecimento às questões que estão chegando para nós, né, no chat, as que estão sendo evidenciadas do possível na tela, e também as outras que estão sendo pontuadas, né? O professor José ainda pontuou, né, que ele também não é favorável, mas que acha bastante importante exatamente essa perspectiva que a Olinda está trazendo aqui, que é problematizar isso, né? Então, agradecemos também, José, essa colocação. Estamos com um tempinho de live, mas pensamos que temos condições, sim, de fazer duas questões ainda, e aí abrir para o debate final. E a próxima questão, então, já está na tela aqui, que é do Arcélio Benetoli, né, onde ele fala que o uso indiscriminado do WhatsApp, ou aplicativo para mensagens, tem colocado o corpo docente 100% do seu tempo em atividade, ou em pronta espera para o trabalho. Isso desgasta e adoece. Gostaria de perguntar para os painelistas como lidar com essa pressão das chefias e administrações. Está aí a questão do Arcélio. Essa Paulo podia responder, né, Paulo? Eu posso também, mas acho que o Paulo tem aí, né, Paulo, uma contribuição, né, Adá? A questão do uso de mídias, né, o WhatsApp ou outras plataformas de comunicação institucional, né, e daí é aquela situação que a professora Olinda colocou, né, o espaço profissional com o espaço privado. Então, primeiro ponto, tem que ter clareza na separação disso. E a questão no primeiro momento, tem que se posicionar. Você vai ter que ter essa conversa franca e direta com as chefias, no sentido de inserir essas comunicações institucionais de uma outra forma, né? Determinar, se colocar o direito a comunicação institucional, ela vai se dar por e-mail, com resposta durante a sua jornada de trabalho. Primeiro, o professor vai ter que se posicionar. É uma situação delicada, porque é uma pressão velada, não raras vezes, né? Essa pressão, ela tem que ser escancarada através do posicionamento desse professor que se sente acuado. Então, ele vai ter que formalizar isso com a sua chefia, posicionar, estabelecer conforme o trabalho que ele desenvolve na instituição. Eu falo conforme o trabalho que ele desenvolve porque há docentes que trabalham de manhã e à tarde, há aqueles que trabalham à tarde e à noite, né, conforme a distribuição das suas aulas, a sua pesquisa e a sua extensão. Então, com base dentro desse cronograma de trabalho, é por isso que eu falei da questão da ergonomia organizacional. O professor vai ter que se planejar e colocar naquela semana quais os horários, em regra, ele se dedica à instituição. E aí, é para qualquer professor. Temporário T20, temporário T40, efetivo T20, efetivo T40 e efetivo com TID. E volta a ressaltar, quem tem TID não tem que trabalhar mais que 40 horas semanais. Isso tem que ficar muito claro para os professores, que são aqueles, em regra, que são mais pressionados. Como se a exclusividade fosse para ele acordar e ficar à disposição da instituição até o adormecer. Não é assim que funciona. Então, eu oriento o seguinte, formalize, mande um e-mail e especifique, né? Dialogue, traga essa temática em reunião departamental, né? E independente da escolha dos demais, você pode se posicionar para manter um controle, né, das suas atividades docentes. Esse comunicado pode ser muito bem estipulado dentro de determinados horários. Vejam bem, gente, eu não estou falando de tecnologia, o e-mail pode ser programado para ser enviado em determinado horário, né? Então, por que o WhatsApp tem que ser full time? Né? E outra coisa, e a questão do WhatsApp, né, ele já é algo que imediatista, né? Então, eu oriento o professor a se posicionar. Ele tem que conversar com sua chefia imediata, colocar a questão, e se num diálogo não tiver um retorno, ele tem que oficializar. É isso. Muito bem, obrigada, Paulo. Temos mais uma última questão ainda, que estava preparada, é do Douglas Alves, onde ele... Eu quero responder também essa. Posso responder essa?
Linda. Claro, certamente. Hã? Pode Posso? falar, pode. Quero dar um outro... Claro, sim, quando quiser aí, ó, levanta a mão. Tranquilo. Não, quero dar um outro aspecto ali para completar o do Paulo, que fora da organização coletiva, a gente não tem salvação, né? Então, claro, fazer todo o processo e também atuar via sindicato. Eu acho que o sindicato é a nossa representação e a gente tem que recorrer a ele, né? Porque pode fazer um processo mais amplo, coletivo, contra essas formas de pressão e mesmo de assédio, né, que a gente acaba passando, né, no nosso trabalho. Era só isso que eu queria falar. Concordo plenamente, Olinda. Fundamental. Então, o Douglas Alves, né, está nos colocando aqui excelente debate, agradecemos, Douglas, né, pela sua colocação. Importante espaço para pensarmos as possibilidades de união entre docentes e discentes, revermos o ensino remoto que nos foi imposto. Acho que vem muito até com essa fala da Olinda também agora, né? Gostaria também de saber se há possibilidade de propormos um outro modelo para o momento em que vivemos, e qual seria esse modelo? Aberto para os painelistas, os debatedores, né? Essa nossa última questão lida aqui no painel, na nossa tela. Tá. A professora quer responder? Pode responder, Paulo, responde depois sem problemas, tranquilo. Tá. Bom, vamos lá. Eu vou tentar me restringir no aspecto jurídico, tá? A respeito dessa possibilidade. Vejam bem, senhores, nós temos, a universidade tem autonomia. Existe uma prerrogativa constitucional que coloca a autonomia das gestões nas escolhas na administração da universidade. Então, vejam bem, uma deliberação feita pelo Conselho Universitário, que foi o caso específico da nossa instituição, ela não é permanente. Ela pode ser revista. Né? Ela pode ser questionada. Agora, vejam, o que tem que se fazer, através desse espaço que surgiu, é a discussão do que está ocorrendo. Né? Então, primeiro, temos que questionar o modelo hoje posto, colocar os problemas enfrentados, ver o que dá para ser feito e, dependendo, tem que ter uma nova deliberação. Se for vontade, né, dos professores, dos técnicos, dos alunos, é possível revisar sim. Nada é permanente no âmbito das instituições de ensino superior. Eles ainda têm autonomia e podem se valer dela quando entenderem que é necessário para atender os interesses, né, dos professores, dos estudantes e da sociedade. Tenho sempre isso em mente. A deliberação, o Conselho Universitário, né, é uma instituição democrática. Então, nada impede também que as suas bases contatem os seus respectivos conselheiros, né, para levantar essa questão novamente. Então, em termos jurídicos, é totalmente possível se voltar o debate para se reavaliar, seja para convalidar o que já está acontecendo ou rever algumas outras questões. É totalmente possível. Obrigado. A Olinda gostaria também de colocar, né? Sim, concordo com o Paulo. Nada do que é decidido, em nenhum sentido, pode não ser redecidido, né? Tudo está passível de ser discutido e conversado e decidido, né? Redecidido. Então, acredito que isso seja, em princípio, possível. Por outro lado, nós temos um problema político, não é? Porque qual é a nossa possibilidade de intervenção nas esferas da administração superior e a nossa possibilidade de efetivamente conseguir uma alteração de rumo, seja desse movimento do agora remoto, seja em qualquer outro movimento, né? Na minha universidade, por exemplo, o Conselho Universitário se reuniu, decidiu e impôs, né? Quando foi o caso, por exemplo, da EBSER, para a gestão dos hospitais universitários, a minha universidade, o que ela fez? Reuniu o conselho universitário na base militar, e não deixou ninguém ir, entendeu? E lá, sozinhos,
protegidos pelos militares, aprovaram, né? Então, só para dizer assim, tudo pode ser alterado se tivermos forças para tanto, não é? Força política para isso. A nossa força política está onde? Na nossa organização coletiva. Por isso que eu volto a dizer que uma das armadilhas desse processo é o nosso encapsulamento. Isso é muito brilhante, gente. Porque quando nos prende na nossa casa, né? Eu vi a Gisele falando, tá, nosso trabalho é invisível, mas a nossa vida foi devassada. Exatamente, né? Foi devastada a nossa vida. Então, parece, por isso que o nosso trabalho é invisível, porque parece que nós estamos em casa não fazendo nada, conversando só na televisão com as pessoas, né? O nosso ambiente doméstico, que é claro que é ambiente doméstico, é privado, ele não se compara a uma sala de aula. Mas, o que o CDE falou? Vamos transformar cada pedaço da sua casa numa sala de aula. Então, está vendo? Esse é um dos problemas da armadilha da sala de aula, que eu não coloquei, mas está havendo uma redefinição, vamos dizer assim, do que é sala de aula. E o que sobrou para nós, professores? Uma palavra que eu odeio e detesto, desculpa falar claramente, reinvente-se, saia da sua zona de conforto, né? Saia da caixinha, sabe? Pelo amor, né, gente? Nós vamos cair nessa falácia de achar, então, que agora, como eu faço uma crítica a isto, é porque eu sou anacrônica, que é o que eles dizem, jurássica, né? Porque eu já vim até falar, já me acusaram, hein? Que eu sou da geração analógica. Está se entendendo? Então, eu não sei onde nós vamos parar, porque os nossos alunos já são da geração digital e nós das analógicas, nós já não vamos se encontrar nunca. Percebe? Então, eu acho que tudo é alterável se construirmos a nossa força coletiva. Se a gente não construir a nossa força coletiva, nós vamos obedecer. E nós vamos obedecer aos absurdos que os malucos determinaram, tá entendendo? Mas eles são malucos só um pedaço. Eu chamo de maluco, mas eles não são malucos, entende? E eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Nós sabemos? Essa é a minha pergunta. Nós sabemos? Eu pergunto para mim também, tá, gente? Eu não pergunto assim, só para os outros. Era isso. Obrigada, Julieta. Obrigada, Olinda. Bem, já estamos aqui com uma live bastante adiantada, com excelentes questões colocadas, mas a gente gostaria, né, antes de fazer as palavras aí de encerramento, gostaríamos de passar aí para um encerramento final aí de cada um, né, inclusive começando pelos nossos representantes discentes, né, agradecemos aí a participação dos nossos representantes discentes, o apoio do Sintespo nesse evento fundamental para nós também, né, e aí vamos para os painelistas também, para as considerações finais aí do evento, né, já com os nossos agradecimentos. Beatriz, pode ser, Beatriz? Tá, isso. O áudio, tem que liberar o áudio. Tem que ligar o microfone, Não tá dando? Não? Probleminha aí? Então, até que a Beatriz consiga ligar, a gente pode passar para o Gregory, né? Até então a Beatriz pode ir vendo, né, essa questão. Gregory? Sim, eu gostaria novamente de agradecer o espaço, né, ao Paulo, pela fala do Paulo, pela condução da professora Maria Julieta, né, a professora Olinda, sempre é bom ouvi-la, né, além de ler os seus escritos, sempre é bom ouvi-la, e também deixar um recado principalmente aos nossos colegas pós-graduandos, que eles não estão à deriva, né? Nós estamos aqui enquanto APG, apesar das dificuldades que nós temos enfrentado nesse processo de representação, mas que contem conosco, temos aí os nossos canais de comunicação, a página no Facebook, no Instagram, temos o WhatsApp, e
vamos em frente e estamos aí junto com sendo IPG tentando fazer o máximo possível, né? É isso, agradeço. Obrigada, Gregory. Deu certo? Será o microfone da Beatriz? Conseguiu, Beatriz? Probleminha ainda? Então, passamos para o Paulo. Pode ser, Paulo? Pode. Para fazer considerações? Enquanto nós acertamos essa questão ali, né? Tá. Bom, gostaria de agradecer, mais uma vez, pelo espaço da diretoria, a participação da Beatriz pelo DCE, pelo Gregory, pela Associação de Pós-Graduandos, a professora Olinda. E com relação à temática que nós abordamos hoje, é preciso que os professores e estudantes eles tenham clareza que é um momento excepcional, mas os direitos permanecem, eles continuam existindo, tá? E eu, enquanto assessor jurídico da categoria docente do SINDO-EPG, eu fico à disposição para esclarecimento de dúvidas específicas, consultas, né, para esclarecer questões que, eventualmente, a categoria docente esteja enfrentando aí no exercício da sua profissão. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. A Beatriz está com um probleminha aqui na internet ainda, talvez ela não esteja conseguindo habilitar. Passamos para a professora Olinda para as considerações. Obrigada. Bem, eu agradeço imensamente o convite de vocês, uma alegria ouvir os meninos do DCE, a menina do DCE e o Gregory da MBG. Um prazer conhecer o Paulo, e agradeço muito, né, Julieta? Espero que esse debate tenha sido legal para quem está ouvindo, né, para quem participou, que a gente possa botar mais uma semente. E quero encerrar dizendo que a gente não pode sair da trincheira, né? Que mesmo que as condições não sejam, e não são, né, na verdade, as condições são as mais adversas possíveis com esse governo que a gente tem, mas que nós não podemos sair da trincheira, vamos ficar lá brigando, como disse o Gregory, vamos, gente, vamos, ele nem terminou para onde, mas nós vamos. Concordo, Gregory, vamos embora, sabe-se lá para onde, mas nós vamos, né? Muito obrigada, um abração para os amigos que estão aí. Muito obrigada, Olinda. Me escrevendo aqui a resposta, e como o tema é ensino remoto, né, gente, então a gente sabe que ela só tem parte desse debate, né, então ela está digitando as questões que ela gostaria de colocar e não está conseguindo voltar, né. E aí, gente, eu gostaria de fazer aqui algumas colocações finais, agradecendo fundamentalmente as ações, as questões colocadas aqui na nossa evidenciadas, enfim, as participações de todos, né, que estão aqui com a gente, os painelistas, os debatedores, dizer assim que a nossa equipe do SINDO-EPG é uma grande equipe, nós estamos aqui na organização, aqui está sendo uma experiência fantástica, mas eu gostaria de salientar um ponto fundamental aqui da fala da Olinda, e que realmente, de tantas questões que você colocou, Linda, eu acho que uma questão que eu gostaria de reforçar aqui é que, mais do que o problema imediato, né, é exatamente isso que você está pontuando, uma palavra, um termo para mim que é bastante central, que é a ideia da despolitização. Isso é um perigo muito grande, porque, de repente, a gente está se vendendo, sim, a plataformas, né, plataformas corporativas, multinacionais, e esquecemos de um númerozinho muito importante, que muitas vezes é relegado em segundo plano, que é de que o Brasil é um dos países que mais concentra renda, é um dos países mais iguais. E a universidade tem a grande relevância, a pública especialmente. Estamos falando da pública aqui, né? Mas esse papel social fundamental que é, sim, de
das desigualdades. E nós não sairemos disso sem termos a educação pública. Eu até amplio aqui, mais do que pensando aqui só a escola da educação básica, mas a escola de ensino superior, porque somos todos escola, né? Então, o fundamental, pensar em educação pública, se não tiver investimento e não gasto, e isso é uma questão semântica que se faz bastante uso político disso, e não podemos esquecer que esse momento que nós estamos vivenciando, que é um momento imediato, está nos trazendo questões para o futuro das universidades públicas. E esse futuro está sendo traduzido em grandes e severos ataques à educação pública, às instituições públicas, né, e que nós não podemos, com a despolitização, achar que o problema é instrumental, que é ingênuo, que é momentâneo, porque não é. De fato, é importante nós discutirmos essas questões, e eu agradeço muito os painelistas, os debatedores, os participantes, né, agradeço a Beatriz, ela está com um problema de colocar, inclusive, a questão aqui, né, mas ela está nos colocando, pelo menos na escrita, eu faço questão de ler aqui, gente, né, eu agradeço o convite, o espaço de fala, né, acho que momentos como esse são muito necessários, e ficarei muito feliz em acompanhar mais debates futuros, como espectadora, assistindo representantes discentes, que seriam os oficiais, que ela está aqui fazendo essa grande papel, né, de estar representando o DCE. Agradecemos, Beatriz, pelas palavras, e certamente sua contribuição aqui foi fundamental. Também ao Grego, pela Associação de Pós-Graduados. Seriam essas as palavras, gente, que eu gostaria de dizer, e eu estava, claro, a gente sempre fica apreensiva, né, quando vai fazer um evento, mas eu saio daqui, gente, certamente todos nós, da diretoria, saímos daqui hoje muito reconfortados de saber que esse debate, ele não é um debate coletivo, e é nessa ideia de coletividade que nós podemos construir questões críticas, né? Críticas e fundamentais. Muito obrigada. Especialmente a você, Linda. Vamos fazer mais parcerias, né? Agradeço também as questões fundamentais. Vamos, sempre que precisar. Sempre. Fiquem bem, cuidem-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, tchau.